nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 4. Livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo 1. Amém? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Amém? Gostaria de fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estaremos ministrando a Tua palavra nesta noite para a Tua igreja, que veio aqui para ouvi-la, Pai. Senhor, aqui estão os Teus filhos, ó Pai, nesta noite. Meu Deus, traga, Senhor, o maná quente do céu para alimentar a Tua igreja, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A Tua palavra é como martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra é como fogo que queima, a Tua palavra, Senhor, é como uma espada afiada de 2 fios. Senhor, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, tem a primazia neste lugar. E a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que consola, a Tua palavra que edifica, a Tua palavra que levanta, a Tua palavra que fortalece, a Tua palavra que transforma, Senhor. E que nesta noite a Tua palavra encontre a guarida em cada coração. Meu Deus e meu Pai, fica conosco, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor colocou no meu coração esta palavra. E antes de entrar nesta mensagem, gostaria de retroceder a história até a história dos hebreus, quando estavam escravizados por cerca de 430 anos pelos egípcios. E Deus levanta Moisés para ser o libertador do seu povo. Deus levanta Moisés com mão forte, braço estendido, e através de Moisés Deus realizou sinais e maravilhas, derramou as 10 pragas no Egito, para que o povo de Israel reconhecesse que o Senhor é Deus, e que também os egípcios conhecessem o Deus dos hebreus. E Deus prometeu para que o seu povo, ao ser libertado, entrasse a uma terra que manasse leite e mel. E a história diz que eles, estando no deserto, pecaram contra o Senhor, até que o Senhor, Ele disse: porquanto vós desobedeceste a minha palavra, vós não entrareis à terra que jurei aos seus pais, mas os seus filhos entrarão e possuirão a terra. E Deus levantou então Moisés novamente para que fizesse um pacto, um novo concerto com seu povo, com a segunda geração, porque a primeira geração que reviveu todos os sinais, que estavam escravizados no Egito, não puderam participar da promessa. E a história diz então que Deus então estabeleceu um pacto com os filhos de Israel, dizendo assim, lá no capítulo 7 de Deuteronômio, ele diz assim: quando vós
entrares na terra que eu prometi aos seus pais, não vocês irão destruir 7 nações mais fortes e mais numerosas do que tu: os heteus, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os gigaseus. Vocês irão destruir totalmente, não irão se aparentar com elas, não darão seus filhos aos filhos deles, e não pegarão as suas filhas para os seus filhos. Vocês destruirão seus altares, os seus bosques, porque eu, Senhor, fiz o concerto convosco. E a história diz então que aquela segunda geração entrou na terra prometida através da mão forte de Josué. E Josué, ele começou então a empreender uma forte campanha de conquista na terra de Canaã. Mas a Bíblia nos fala que o povo de Israel não destruiu totalmente aquelas 7 nações, até que então Josué foi recolhido ao Senhor. E Josué não deixou nenhum substituto, até que então o povo de Israel ficou à mercê da sua própria sorte. E aí Deus começou a levantar juízes. E quem que era a função do juiz? O juiz era levantado por Deus para ser o libertador, quando o povo estava sendo oprimido e manietado por algum opressor. E quando os filhos de Israel eles se arrependiam dos seus pecados, Deus levantava o juiz para restabelecer o espiritual na vida deles e levantar para a destruição dos seus inimigos. Nesta época, estava vivenciando em Israel a época dos juízes. E nessa história havia uma mulher chamada Débora, que foi a única juiz mulher naquela época. E atente-se a esta passagem que diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Ora, os cananeus estavam oprimindo Israel por 20 anos, e eles tinham uma forte vantagem: eles tinham 900 carros de ferro. Reparem, meus irmãos, que os cananeus, eles há muitos anos, eles tinham esse poder bélico. Veja a história, é o seguinte: lá em Josué, no capítulo 17, versículo 16, já na época de Josué, na segunda geração ainda, quantos anos atrás eles já tinham os carros de ferro? Diz assim, então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Na época de Josué, eles tinham carros de ferro. E qual foi a ordem do Senhor? Ora, vós, filho de José, vocês são um povo forte e numeroso, as montanhas não bastariam para vocês, então vocês vão conquistar toda a terra que eu prometi aos seus pais. Possuam também a planície, possuam também os bosques, possuam os vales também. Mas a Bíblia diz que eles possuíram somente os montes, as montanhas, e não conquistaram os vales. Por quê? Porque tinham carros de ferro. Passou então a segunda geração, e já na época de juízes,
Ali no capítulo 1, a mesma coisa. Lá no capítulo 1, versículo 19 diz assim: e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Mesma coisa aconteceu, só que com os filhos de Judá. A ordem era: possui as montanhas, mas também os vales. Mas eles então desobedeceram o Senhor e só conquistaram as montanhas, deixaram os vales. Por quê? Porque tinham carros de ferro. E já nessa terceira situação, aqui na época de Débora, novamente os filhos de Israel estavam numa situação difícil, oprimidos pelos cananeus, e a ordem era: conquiste o vale. Mas eles não conquistaram o vale, estavam com medo por causa dos 900 carros de ferro. Aqueles carros de ferro estavam perseguindo a vida dos filhos de Israel, porquanto eles desprezaram a ordem do Senhor. E qual é o carro de ferro que atormenta a tua vida? Quanto tempo você vive à sombra dos carros de ferro? Mas a ordem é do Senhor: vença os carros de ferro, porque eu, Senhor, garanto. A história diz então, ou melhor, deixa eu dizer um termo, uma palavra até um pouco difícil, mas o significado é simples. A palavra é procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E parece que é o hábito do brasileiro, né? A cultura do brasileiro é procrastinar, é deixar para a última hora, né? É ir ao banco na sexta-feira, na última hora da semana, ou aí ao supermercado 10 minutos antes dele fechar, né? É fazer tudo para a última hora, ao invés de se programar, se organizar, para que as coisas não fiquem atropeladas. Parece que é o hábito do brasileiro isso, deixar tudo para a última hora, procrastinar. O que você pode fazer hoje, faça hoje, não deixa para amanhã. O Senhor ele fala: o dia da salvação é hoje, o dia aceitável do Senhor é hoje, não para amanhã. Procrastinar é um hábito terrível, que precisa ser trabalhado na nossa vida. E o medo fez com que os filhos de Israel não obedecessem à voz do Senhor. Conquiste os vales. É muito fácil conquistar os montes, né? Quem não gosta de ficar nos montes, nos lugares altos, nos lugares gigantes? Por quê? Porque nos lugares altos nós temos visão panorâmica, nós enxergamos ao longe, né? E os montes, eles simbolizam o quê? Simboliza as bênçãos, simboliza as conquistas, simboliza as realizações, simboliza a presença de Deus, simboliza tantas coisas boas. Quem não quer ficar no monte, né? Mas tem os vales também. E nos montes, a vegetação é rasteira, a terra ele é pouco fértil, não tem água no monte. Mas nos vales não. Os vales geralmente tem o rio, o ribeiro, as águas que trazem irrigação ali, trazendo uma vegetação mais abundante, onde existe frutos, né? Só que existe carros de ferro para conquistar, e ninguém quer enfrentar os carros de ferro, ninguém quer pagar o preço,
Ninguém quer renunciar. Por quê? Porque o vale significa renúncia, significa desconforto, significa dores, significa sofrimento, significa abstenção. Monte significa, muitas das vezes, você deixar de fazer algo para o seu próprio benefício. Mas é necessário conquistar o vale. E é lá no vale que você tem experiências. Não é só de montanhas, de montes, né? É muito gostoso nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando. Mas é necessário os vales também, porque o vale ele produz experiência, produz amadurecimento, produz crescimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele falou para Baraque. Quem era Baraque? Baraque foi o comandante do exército de Israel. Aqui no capítulo de número 5, ou melhor 4, diz assim, ó: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Quer dizer, Débora estava ali nos lugares altos, porque quem queria consultar a Deus através dela tinha que subir. E subir significa o quê? Você se levantar da sua zona de conforto, é levantar da sua comodidade, é levantar do seu conformismo. E muitas das vezes nós precisamos levantar para depois descer. É o que o Senhor ele falou lá no capítulo 18 de Jeremias. Diz assim para o profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei saber as minhas palavras. O próprio Senhor ele disse: eu levantei para descer e ver como estava o meu povo que está no Egito. O que significa? Que Deus ele levanta a sua onipotência, da sua magnitude, da sua onipresença, para descer e contemplar a cada um de nós. Jesus ele subiu e se levantou da sua onipotência, da sua magnitude, da sua presença, e desceu e se nivelou a mim e a você, para conhecer as nossas misérias, as nossas limitações. E é um processo, nós temos que levantar para depois descer. Não é somente montes, nós precisamos também dos vales, porque é o processo que nós temos que passar. E Deus ele falou para Baraque, porque Baraque ele também foi consultar a profetisa, e disse assim: Baraque, porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu uma ordem, dizendo: vai e atrai gente de Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Israel, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Olha só, Deus ele já tinha falado com Baraque. O Senhor não te deu ordem, Baraque? Vai, reúne 10.000 homens e conquiste o vale, e eu darei, e reúne ali, lá no ribeiro de Quizon, porque eu darei todo o exército de Cícera na tua mão. Só que Baraque ficou com medo. O grande comandante do exército ficou com medo, nos carros de ferro. E sabe o que significa os carros de ferro na nossa vida? Que às vezes Deus tem cobrado por muito e muito tempo, e você precisa enfrentar, porque esse carro, por vez ou outra, te persegue. Às vezes o carro de ferro simboliza que às vezes você precisa se reconciliar com alguém.
enquanto você não se reconciliar com essa pessoa, Deus ele não vai abençoar a tua vida. Não foi isso que o Senhor ele falou para Agar quando ela fugiu do deserto, fugiu para o deserto? Por quê? Porque ela começou a provocar Sara, e Sara ficou enfurecida e pôs Agar para correr, e ela fugiu, já estando grávida do seu filho Ismael. Mas ela encontrou o anjo do Senhor e diz assim: vai e volta para sua senhora e humilha-te a ela, porque através dela você será abençoada. Às vezes os carros de ferro simbolizam você exercer aquilo que Deus tem cobrado de você, o exercício ministerial, e você tem fugido. Você se colocar de pé para fazer a obra de Deus. Ou às vezes algum pecado que está oculto faz tempo e você não se conserta ao Senhor, você não se abre ao Senhor. Ou às vezes você admitir que você tem um problema e você precisa de ajuda. Enfim, são vários os carros de ferro que às vezes atormentam a tua vida, e você despreza a voz do Senhor, porque Deus ele está falando ao seu coração, e já faz muito tempo, faz muito e muito tempo que Deus tem falado, e você ainda não toma posse da bênção. Por quê? Porque tem medo de enfrentar os carros de ferro. Mas a ordem do Senhor é: vai e conquiste o vale. Vai e conquiste o vale. E aí Baraque falou assim: eu só vou se tu fores comigo. Se tu, Débora, não fores comigo, eu não irei. Olha só, a falta de confiança, a falta de fé, né? É como o nosso amado irmão disse sobre fé, que fé sem obras ela é morta. Então demonstre através das suas obras o tamanho da tua fé. Tenha uma atitude de fé, porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E ele duvidou da voz do Senhor. E Débora disse assim: já que tu queres que eu vá contigo, eu irei, só que a honra não será tua. Eu darei essa honra para uma mulher, porque tu desprezaste a voz do Senhor. Às vezes o tempo para Deus abençoar ela tem limite, e às vezes o tempo ela passa e Deus dá a bênção para outra pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes nós desprezamos a voz do Senhor. E a história diz então, meus irmãos, que ele foi, ajuntou 10.000 homens e foi enfrentar os cananeus lá no vale, lá no ribeiro, o ribeiro de Quizon. Não era época de chuva, não. Por isso os cananeus se garantiam com seus carros de ferro, e lá eles se reuniram para a batalha. Mas naquele dia o Senhor fez descer uma forte chuva, tão forte, chuva com granizo. No livro da história dos Hebreus de Flávio José, ele diz assim, que Deus ele derramou uma chuva tão forte, com granizo, que a chuva ela veio contra os cananeus, que eles não mal tinham força para levantar as suas fundas, os seus arcos, mal tinha forças para levantar a espada, tamanho era o frio, mas era favorável aos israelitas. E com isso o ribeiro transbordou. O que acontece quando o carro perde a sua inutilidade? Quando que o carro ele deixa de ter a sua inutilidade? Quando ele deixa de andar. Naquele dia os 900 carros de ferro ficaram atolados, porque o ribeiro transbordou. Eles ficaram atolados na lama, e os filhos de Israel empreenderam uma grande vitória naquele dia. Por quê? Porque confiaram na voz do Senhor.
Às vezes, ainda falta uma coisa na nossa vida. Foi o que Jesus, ele disse para o jovem rico. Chegou aquele jovem e disse assim: Senhor, o que eu faço para herdar, Deus bom, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus disse assim: por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão meu Pai. Conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dá falso testemunho. Aí o jovem disse assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Jesus olhou bem para o coração dele, bem na alma dele, e disse assim: se tu queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. E ele se entristeceu com aquela palavra, porque ele tinha muitas posses. Às vezes falta uma coisa na nossa vida. Às vezes tem um Isaac atrapalhando a nossa vida. Não foi assim com Abraão? O Senhor disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Mas tinha um Isaac atrapalhando a vida de Abraão, e Deus precisou provar o coração de Abraão. Mas Abraão foi aprovado por Deus. Você quer ser aprovado ao Senhor? Vença os carros de ferro. Vença aquilo que te atormenta, aquilo que te traz desconforto para a alma, aquilo que às vezes te perturba o seu coração no calar da noite, e às vezes você perde o sono. Vença os carros de ferro, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está aqui nesta noite para trabalhar na nossa vida, porque Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua história. Mas você precisa vencer os carros de ferro, Esse é o processo da nossa vida. Nós precisamos subir ao monte, mas também nós precisamos descer. Da mesma forma que Zaqueu, ele subiu a figueira, e Jesus diz assim: desça depressa, Zaqueu, desça e vem. Jesus, Ele está falando a cada um de nós: desça, porque eu quero trabalhar na sua vida, eu quero mudar a sua história. Quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Permita-me, pastor, amém? Vamos colocar de pé, aí no seu lugar mesmo, Nós estamos numa pandemia, então vamos evitar ajuntamento, mas eu quero fazer uma oração com você, sentados mesmo. Feche teus olhos. E se você tem algo que precisa ser trabalhado, olha ao Senhor nesta noite. Vença esses carros de ferro. Vença aquilo que às vezes você pensa que é maior que você, mas não existe ninguém maior que o Senhor, porque Deus está batalhando pelas suas batalhas. É Ele que vai vencer as suas guerras, é Ele que vai garantir a tua vitória nesta noite. Então feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, foi ministrada a tua palavra, Senhor, nesta noite. E aqui se encontram os teus filhos e as tuas filhas, aqui neste lugar, Pai. Meu Deus, quantos carros de ferro que eles têm enfrentado no decorrer da sua jornada, da sua caminhada. Ó Deus, eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor, Pai, venha trabalhar em seus corações, em suas vidas, Senhor, de tal maneira que eles possam vencer esses carros de ferro que atormentam, que perseguem, Senhor, porque assim vencendo, eles vão conquistar as bênçãos, eles vão conquistar as vitórias, eles vão conquistar as realizações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que desça a cada um dos teus filhos nesta noite uma unção sobrenatural, uma unção impactante, Senhor. Renova, Senhor, meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Renova o teu irmão, meu irmão, a minha irmã, Senhor, nesta noite, Pai.
em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Renova as forças daqueles que não têm força, restaura, Senhor, aqueles que não têm nenhum vigor nesta noite, Pai. Levanta agora, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Oh Espírito Santo de Deus, se conosco nesta noite, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao pastor por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós, amém. Volta a palavra ao nosso pastor. A equipe de louvor, rapidamente, por favor. Glória a Deus. Feche teus olhos. Quais são esses carros que têm afligido você? Quais são esses carros que têm atrapalhado você? Quais são esses carros que têm tirado a tua comunhão? É noite para vencer. É noite para vencer. Fale com teu Deus. Fale com teu Deus. Eu creio que Deus falou de forma poderosa ao teu coração, como falou ao meu coração. Saia daqui nesta noite convicto de que esses carros também vão cair por terra, que não vão ter mais poder sobre a sua vida. Declare isso em nome de Jesus. Fale com teu Deus. Fale com teu Deus. Sim, ó Deus, te adoramos, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, um desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Fale com teu Deus, querido. Eu tenho um Deus. Se existe algo para ser confessado, confesse. Se existe algum perdão para ser liberado, libere. Se existe um pedido de perdão a ser feito, peça. Se existe algo a ser vencido, vença. Em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Senhor Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
Deus. figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto Sim, ó Deus. todavia Aleluia. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Deus. Oh, escute, por favor. Escute. O presbítero Gilberto disse aqui: um povo caminhou 40 anos no deserto. E esta geração que caminhou todo este tempo no deserto também morreu no deserto. Esta geração, ela não entrou, porque o coração estava obstinado ao mal. Por mais que Deus falasse, por mais que Deus corrigisse, por mais que o Senhor ministrasse sobre a vida deles e fizesse conserto com eles, não entraram, não usufruíram da terra que mana leite e mel que Deus havia determinado. Deus é amor, mas é justiça também, não se esqueça disso. Não permita que esses carros de ferro que foi pregado aqui nessa noite roubem a tua bênção e você também morra no deserto. Para de brincar com as coisas de Deus. Deus está falando com você. Deus tem uma terra que mana leite e mel para você. Deus tem uma terra, um manancial de águas cristalinas para você. Deus tem o melhor. Sabe que você não está percebendo que você está caminhando em meio a situações complicadas e não tem vencido. É hora de vencer. É agora. É agora. Deus está falando nesta igreja, Deus está ministrando neste lugar de forma poderosa. Vença! Vença agora! Deus está pronto, não importa se tem 900 carros contrário a você, ou se é 1.800, ou se é 10.000 carros, não interessa. Você luta ao lado do Senhor. Deus vai dar a vitória para você, mas basta um posicionamento teu. Para de ficar adiando aquilo que não pode ser adiado. Deus ama você. Deus te chamou com propósitos. Deus tem algo lindo para realizar na tua vida. Vença. Saia daqui convicto nesta noite que você não vai mais deixar o tempo passar ou qualquer situação passar. É hoje. É hoje. É hoje. Uma multidão, uma nação caiu no deserto. Porque só ouvia, mas não praticava. Deus está falando com você, querido. Deus está ministrando ao teu coração. Não adie mais. É hoje. É agora. O Senhor está convidando você para um novo tempo. Deus está convidando você para um novo tempo. Fale com teu Deus. Pai, teu filho ministrou, Deus, a tua palavra, Senhor. E eu creio que essa palavra ela veio do teu coração.
para o nosso coração, Pai. Por isso eu te peço agora, em nome de Senhor Jesus, Deus, derrama, Pai, da tua graça, manifesta, Deus, a tua glória, Pai. Trata o que precisa ser tratado, cura o que precisa ser sarado, liberta aquilo que precisa ser liberto, Senhor. Quebra as algemas daqueles que estão presos, as cadeias, os grilhões daqueles que estão presos. Desfaz, ó Deus, toda obra contrária, Senhor, e derrama, Pai, da tua graça. Manifesta, Deus, a tua glória neste lugar. Te pedimos, Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, estenda as tuas mãos. Vem, Senhor, Santo Espírito Santo de Deus, e toca, Senhor. Toca de forma poderosa, Senhor. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Continua conosco, Pai. Unge-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Nos fortalece, Pai, e nos capacita. Continua derramando, Senhor Deus, da tua graça, do teu poder, manifestando, ó Deus, a tua glória. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Continua conosco, Pai. Continua conosco, Pai. Que esta palavra fique gravada no nosso coração. Senhor, ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Deus, em o nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Se conosco, Pai. Nós te pedimos, Deus, em o nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus.